Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer o tapete Mandala Premium. Para fazer o tapete Mandala, eu usei o Barroco Multicolor Premium, que é o Barroco Multicolor que você já conhece, mas agora mercerizado. Então ele fica muito mais vibrante, ainda mais macio. Bem, eu usei as cores aqui, esse cru mesclado que vocês estão vendo, que é o 9900. Usei o amarelo, vermelho, laranja e o verde. A numeração você confere aí na lista de materiais. Se você for trabalhar com o barroco de 400 gramas, você vai com um novelo de cada aqui, você vai fazer uns 4 tapetes. Se você trabalhar com o de 200 gramas, ainda tem sobra, né? E se você trabalhar com o de 200 gramas, você faz 2 tapetes e ainda sobra um pouco. Então, ele rende super bem. Bem, e vou usar também a agulha para crochê número 3,5. E você encontra toda a coleção, todas as cores do Barroco Premium, agulhas, acessórios, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você conheça a loja, confira as novidades que a loja recebe toda semana e também as promoções. E é muito fácil e muito rápido, você compra pelo site e recebe os materiais aí na sua casa com rapidez e segurança. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Inicie o tapete fazendo o anelzinho mágico, 3 correntinhas, e aqui dentro do anelzinho já conto as correntinhas como um ponto e trabalho até completar 16 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, e assim trabalho até completar os 16. Terminei os 16, puxo, fechando meu anelzinho e fecho com baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais que fizemos. Agora, eu já posso vir, cortar o meu fio, puxo, levo esse fio pro lado avesso, faço uma laçadinha e deixo ele aqui, depois nós arrematamos por completo. Agora, eu já tenho o miolinho inicial do meu tapete prontinho. Vou trocar a cor e volto para trabalharmos mais uma carreira. Agora, trabalhando com o Barroco Multicolor Premium na cor vermelha, venho em um dos pontos, prendo um ponto baixo e faço mais 2 correntinhas, que correspondem à altura do primeiro ponto alto. Trabalho aqui mais 4 pontos altos, juntos nesse mesmo ponto da carreira de base. Então, tenho 5 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Agora, eu viro o meu trabalho, fecho com um ponto baixíssimo no primeiro dos 5. Trabalho 1, 2 correntinhas. Próximo ponto, repito o mesmo processo. Faço 5 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Viro o meu trabalho e fecho com um ponto baixíssimo no primeiro dos 5. Temos mais uma pipoquinha. Faço 2 correntes e no próximo ponto inicio o mesmo processo. Teremos ao final da carreira 16 pipocas separadas por 2 correntinhas cada uma delas.
primeira camada das pipocas já finalizada, troquei o meu fio pelo Barroco Premium na cor laranja e vou trabalhar mais uma carreira de pipocas. Entre uma pipoca e outra, no intervalo de correntes, prendo um ponto baixo e agora faço 3 correntinhas, 2 laçadas na agulha e trabalho mais 5 pontos altos duplos, ficando no total com 6 pontos altos duplos, contando as correntinhas como um ponto. Então, tenho 4, 5 e 6. Fecho com ponto baixíssimo no primeiro dos 6, formando a minha primeira pipoca dupla. Olha como ela fica bem maior. Faço 1, 2, 3 correntinhas, 2 laçadas na agulha e repito o mesmo processo. Uma pipoca com 6 pontos altos duplos e vou separando cada uma delas por 3 correntinhas. Ao final da carreira, volto arrematando o fio, trocando a cor e já dando continuidade à nossa peça. Carreira finalizada, agora eu vou trocar o meu fio pelo Barroco verde e eu vou trabalhar dentro do espaço de correntinhas, onde temos 1, 2, 3. Então, eu venho nessa correntinha central, que é a segunda correntinha, prendo um ponto baixo e faço 6 correntes. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com o meu primeiro ponto V. Uma corrente de separação, venho no próximo espaço, tem 1, 2, 3. Nessa correntinha, que é a central, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, tenho novamente 1, 2, 3 correntes. Na segunda, que é a corrente central, faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Eu circulo dessa forma em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira dos pontos V's, agora eu vou montar as folhas. Venho dentro do espaço de correntes, puxo a laçada e prendo as duas, faço mais 2 correntinhas. Já conto como um ponto alto as correntes e faço mais 3. Então, fiquei com 4 pontos altos, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. 3 e 4. Faço uma corrente e prendo entre um V e outro com um ponto baixo. Uma corrente e inicio a mesma contagem dentro do outro V, fazendo 4 pontos altos, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Sempre lembrando, para passar de um V para o outro, faço uma corrente, prendo um ponto baixo entre um V e outro, mais uma corrente e inicio mais uma vez a mesma contagem. Dessa forma, novamente em volta de toda a carreira. Finalizei a carreirinha das folhas, agora eu venho com o Barroco Premium mesclado, que é o Cru 9900, e vamos trabalhar uma carreira em volta de toda a base. No centro de uma das folhinhas aqui, eu prendo um ponto baixo, 2 laçadinhas na agulha e sobre o ponto baixo, entre uma folha e outra, eu faço 1, 2, 3 pontos altos duplos. 2 correntes de separação,
Volto no mesmo ponto baixo da carreira de base e trabalho mais 3 pontos altos duplos. No centro da próxima folha, prendo um ponto baixo, 2 laçadas na agulha e sobre o ponto baixo da carreira de base, trabalho novamente o leque. 3 altos duplos, 2 correntes e 3 altos duplos. Mantenho essa mesma contagem em volta de toda a carreira. Carreira finalizada e já iniciei a próxima. Troquei a cor pelo Barroco Premium Amarelo e trabalho dentro do espaço do leque 6 pontos altos duplos. Então, 1, 2, 3, até completar os 6 pontos altos duplos. Completei os 6 e para passar de um leque para o outro, eu trabalho um ponto alto duplo, passando a agulha por trás do ponto baixo da carreira de base e trabalhando o meu ponto alto duplo em relevo. Novamente, venho para o centro do leque e trabalho 6 pontos altos duplos. Para passar de um leque para o outro, trabalho um ponto alto duplo em relevo sobre o ponto baixo da carreira de base e repito essa contagem em volta de toda a base. Finalizei a carreira dos blocos na cor amarela, agora eu vou trabalhar com a cor laranja. Eu vou fazer essa carreira aumentando pontos e fazendo o relevo, como se o laranja saísse da parte de baixo da carreira amarela. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, nós sempre pegamos essas 2 laçadinhas do ponto, agora eu não pego nenhuma das duas, eu vou pegar uma laçadinha que fica logo atrás. Então, a minha dica para achar essa laçada mais fácil é justamente dar uma baixadinha nas duas que sempre pegamos. O ponto alto em relevo, ponto alto duplo em relevo, eu pulo. Então, venho lá no primeiro ponto da carreira, ó, e a laçadinha fica logo atrás. Então, eu venho, faço 2 pontos altos nesse primeiro ponto. Agora, caminho fazendo um ponto alto para cada ponto do bloco até chegar no último, sempre pegando na terceira laçadinha do ponto. Dou uma baixadinha nas duas, logo atrás eu já tenho a terceira laçada. Então, eu venho caminhando, trabalhando, fazendo os pontos em relevo até chegar ao último ponto do bloco. No último ponto do bloco, também vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, ficando com os aumentos do bloco. Um ponto alto de aumento no início e um ponto alto de aumento no final do bloco. Então, cheguei aqui no último ponto do bloco, faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Pulo o ponto alto em relevo e já vou para o próximo bloco, repetindo o mesmo processo. 2 pontos altos no início e 2 pontos altos no final de cada um dos blocos. Finalizei a primeira carreira na cor laranja. A próxima também vou trabalhar com essa mesma cor. Eu vou considerar um bloco do espaço que eu tenho até o outro, onde pulamos o ponto alto duplo em relevo. Então, aqui nesse primeiro ponto do bloco, agora pegando normalmente no ponto, eu trabalho 3 correntes e faço mais um ponto alto. Então, considero com 2 altos no primeiro. Venho trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base.
Cheguei aqui no último ponto do bloco. Para passar para o próximo, eu não faço correntinhas em nenhum momento. Então, eu venho diretamente já no primeiro ponto do bloco e trabalho 2 pontos altos juntos nesse primeiro ponto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto do bloco. Chegando no próximo, 2 juntos no primeiro, um alto para cada. Dessa forma, eu circulo em volta de toda a carreira. Ficaremos com uma carreira toda fechada em ponto alto. Finalizei as 2 carreiras do laranja, troquei pela cor verde e logo após os 2 pontos baixos juntos, eu comecei a trabalhar um baixo, os 2 pontos altos, né, de base, eu comecei a trabalhar um baixo para cada ponto de base. Eu vou parar e cruzar os pontos, um ponto de um lado, um do outro. É só me guiar olhando lá pelo ponto alto duplo em relevo. Então, no último ponto do bloco, eu paro. 3 laçadas na agulha, eu venho lá na minha carreira em amarelo, onde eu tenho o ponto alto duplo, eu venho no bloco. Primeiro ponto do bloco desse lado, passo a agulha e faço o meu ponto alto triplo. 3 laçadas na agulha, deixo o ponto em relevo e venho no último do bloco, também lá na carreira, onde eu tenho o ponto alto duplo em relevo. Passei a agulha e faço o meu ponto alto triplo. Então, eu fico com esse cruzado aqui. Depois de trabalhar o cruzado, nessa parte aqui de trás, onde eu tenho o laranja, como nós fizemos 2 pontos cruzados, eu tenho que pular 2 pontos da base. Venho lá no terceiro, ó, pulo 1, 2 e venho no terceiro. E vamos trabalhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. A seguir, eu já tenho o último ponto desse bloco e o primeiro do outro. Repito o mesmo processo. 3 laçadas na agulha, pego lá no último ponto do bloco da carreira de base amarela, ou a cor que você esteja trabalhando aí, 3 laçadas na agulha e venho no último ponto do bloco. Faço o meu ponto alto triplo novamente, mais uma vez, cruzadinho. Dessa forma, eu vou repetir em volta de toda a carreira. Não arremato a cor verde e volto trabalhando mais uma carreirinha. Carreira do relevo finalizada. Agora, venho, inicio mais uma carreira. Eu vou trabalhar esses leques, pegando os pontos juntos. O que eu faço? Eu tenho 7 pontos baixos entre um relevo e outro. Eu pulo o primeiro baixo depois do relevo, venho no segundo. Faço metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha e fecho os 2 de uma única vez. 3 correntes, volto nesse mesmo ponto, faço metade do ponto alto e deixo na agulha, mais uma vez, metade do alto e deixo na agulha, fecho de uma única vez. Pulo 1, 2, 3 pontos baixos no quarto, mais uma vez. Faço metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do alto e deixo na agulha, fecho de uma única vez. 3 correntes e repito o mesmo processo. Então, eu fico com 2 leques em cada intervalo desse, sendo que eu deixo o primeiro ponto baixo sem fazer e o último também. Então, a contagem fica exata. Eu vou repetir esse processo em volta de toda a carreira e volto trocando a cor.
Carreira finalizada, já troquei a cor pela cor vermelha e vou trabalhar no centro de cada leque, no espaço de correntes, fazendo 6 pontos altos. Então, prendi com baixo, fiz 2 correntinhas, já conto como um ponto. Trabalho agora mais 5 pontos até completar os 6. Então, temos 4, 5 e 6 pontos altos. Fiz os 6, venho dentro do espaço das correntes do próximo leque e mais uma vez trabalho os 6 pontos altos. Então, ficaremos com os blocos com 6 pontos altos cada em volta de toda a base do nosso tapete. Eu vou circular toda a carreira e volto dando continuidade. Finalizei a primeira carreira no vermelho, fazendo os blocos, e já iniciei a próxima, onde eu repito a mesma contagem. Os blocos com 6 pontos altos, mas agora separados por uma correntinha. Sobre o bloco, eu faço ponto alto sobre ponto alto. E para passar de um bloco para o outro, uma corrente, em volta de toda a carreira. Finalizei a segunda carreira dos blocos, agora eu vou para a última carreira nessa cor. Faço 5 correntes de separação, e aqui sobre os 6 pontos, trabalho fazendo metade do ponto alto e deixando na agulha, próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha, próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha. Quando eu tenho os 3 pontos mais a laçada da corrente, eu prendo de uma única vez. Venho nos próximos 3 e repito o mesmo processo, metade do ponto e deixo na agulha, metade deixo na agulha, e mais uma vez metade deixo na agulha. 4 laçadas que eu prendo de uma única vez. Faço 5 correntes de separação e repito o mesmo processo, fazendo dessa forma em cada um dos blocos. Então, é como se eu agrupasse em 2 bloquinhos de 3, fechando cada um deles de uma única vez. Eu repito esse processo em volta de toda a carreira, volto trocando a cor e dando continuidade. Finalizei a última carreira da cor vermelha e agora eu volto a trabalhar com o cru, fazendo esse relevo. Olha só que bacana, ele vai dar um diferencial no nosso tapete. E assim, a gente olhando, acho que é bem complicado, mas eu vou fazer bem devagar para que vocês possam pegar certinho. Então, assim, para passar de um bloco para o outro, eu vou trabalhar 6 pontos baixos no espaço de correntinhas. Depois que eu trabalhei os 6, eu vou fazer esse relevo, que fica como um contorno, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou dar 5 voltas na agulha. Dei as 5 voltas, aqui o primeiro relevo do lado direito, eu tenho ele do lado direito e do lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Então, aqui do lado direito, depois que eu dei as 5 voltas, eu vou passar a agulha por trás do leque que eu fiz aqui em verde. Então, passo a agulha bem lá no pezinho da carreira em vermelho. Puxo a laçada. Agora, eu faço 1, 2, 3 vezes pegando a laçada. Só que se eu continuar, ele vai ficar aqui retinho, e eu quero que ele fique uma moldurinha em volta do vermelho. Então, aqui eu tenho que passar
na última carreira, aqui, ó, no pezinho da última carreira, onde eu tenho aquela correntinha. Então, eu venho, passo pela correntinha e trago o fio pro direito. Passo por dentro de 2 laçadas. Sobram 3 laçadinhas. Pego 2 e pego mais 2. Então, desse lado, prontinho, olha só como ele contorna. Aqui eu tenho os 2 blocos de 3 pontos altos pegos juntos. Eu passo a agulha bem no centro, deixando 3 para um lado, 3 para o outro e prendo um ponto baixo. Fiz o relevo desse lado, eu também tenho que fazer do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Aqui do lado esquerdo do meu bloco vermelho, eu venho, passo a agulha por trás do leque em verde, puxo a laçada. Faço 1, 2, 3 vezes. A exemplo do que eu já fiz no lado direito, eu tenho que passar lá pela carreira da correntinha, prendendo e passando por dentro de 2 laçadas. Fico com as últimas 3, pego 2 e pego mais 2. Então, aqui também já fiquei com o contorno do lado esquerdo. Agora, eu estou novamente nas correntinhas de base. E aqui eu trabalho os 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer em cada um dos blocos dessa mesma forma. E ele vai se alinhando, moldando o bloco, é como se fosse uma moldura mesmo. Depois de terminar essa carreira, eu não arremato o meu cru mescladinho, eu ainda vou continuar trabalhando com ele. Então, eu vou fazer toda a carreira e volto dando continuidade. Após finalizar toda a carreira do relevo, vou trabalhar agora os leques, ainda mantendo a mesma cor. Então, nós temos 6 pontos baixos nessa argola. Eu pulo o primeiro, aqui eu faço uma corrente de separação entre um leque e outro, pulo o primeiro e o segundo ponto baixo, venho no terceiro e faço 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. 3 correntes e no próximo ponto, mais 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Uma corrente de separação e mais uma vez pulo o primeiro e o segundo, no terceiro 3 pontos altos, 3 correntinhas e no próximo mais 3 pontos altos. Então, sempre vão ficar sobrando os 2 primeiros e os 2 últimos dos 6. Os 2 centrais é onde trabalhamos o nosso leque. Então, dessa forma, em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira dos leques e já iniciei a carreira em amarelo. Essa é a penúltima carreira, logo após já faremos o bico de acabamento final. Então, aqui também trabalho em leque, só que tem os pontos relevos. Faço uma corrente de separação, passo a agulha no último ponto do leque desse lado, por baixo do ponto, estico a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Dentro do espaço de correntinhas do leque, eu trabalho 2 pontos altos, faço 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. No espaço aqui, onde eu tenho os 3 pontos, eu venho no primeiro dos 3, passo a agulha por baixo e faço o meu ponto alto em relevo. Então, fiquei com o leque dessa forma, a mesma contagem, mas no primeiro e último ponto, trabalho o ponto alto em relevo. Uma corrente de separação e repito o mesmo processo até dar a volta em toda a carreira.
troco a cor e volto trabalhando com a cor laranja, fazendo o acabamento final. Finalizei a carreira amarela e já fiz aqui 3 biquinhos para vocês terem ideia de como vai ficar o acabamento. Para passar de um leque para o outro, eu faço 2 correntes, prendo um baixo e mais 2 correntes. O primeiro ponto aqui do meu bico, eu faço no terceiro ponto do leque de base, da mesma forma que eu já fiz na carreira anterior no amarelo. Um ponto alto em relevo, e aqui dentro do espaço de correntes, agora eu faço 3 pontos altos. 3 correntes e fecho em forma de picô. Depois, mais 3 correntes e fecho novamente em forma de picô, com um ponto baixíssimo. Faço mais 3 pontos altos e um ponto alto em relevo no último e no primeiro, mantendo aquela mesma contagem. Primeiro e último ponto em relevo. Faço 2 correntinhas entre um leque e outro de base, um ponto baixo. E eu vou repetir essa sequência em volta de toda a carreira, finalizando o acabamento, e depois disso eu volto mostrando a peça já finalizada. Bem, pessoal, já finalizei o barrado, a carreira do barrado, e olha só que colorido e bonito o nosso tapete já prontinho, o nosso tapete mandala finalizado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!